Boa noite, gente. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Lucilene, vou trabalhar aula de biologia e hoje, 24 de agosto, né? Vamos falar um pouquinho sobre a genética, dando continuidade àquela abertura que nós fizemos na aula anterior, falando um pouco sobre genética. Vocês responderam uma atividade, já deu para entender, para ir se familiarizando com o assunto, tá? Então hoje nós vamos falar um pouco de genética e os genes, tá? O que significa genética, gente? O que é genética? É a parte da biologia que estuda a hereditariedade, né? Ou seja, a forma como as características são repassadas de geração para geração, né? Acredito que você já ouviu falar, ou os seus pais já falaram, alguém chegou na sua casa dizendo: menino, mas essa menina parece mais com o pai, essa menina parece mais com a mãe, tá? Ou às vezes, menina, essa menina não parece nem com o pai, nem com a mãe, parece muito com a avó, né? Tudo isso faz parte da genética, tá? Então a genética está presente na nossa vida, tá? Então, aí temos aí alguns estudos na área da genética, que é o caso da biotecnologia, né? O que a biotecnologia estuda? Quais são, o que ela corresponde? Né? Ela utiliza seres vivos, né, para a obtenção de produtos do próprio interesse do ser humano, né? Bio significa vida. Então é utilizando o ser vivo, os seres vivos, né, na tecnologia, né, para alcançar a produção de alguma coisa. Para quê? Em benefício do próprio ser humano, tá bom? E a biologia molecular. O que é essa biologia molecular? São as técnicas, né, que são utilizadas, tá? São as técnicas que são utilizadas, né, na manipulação dos genes, né, que tem trazido novidade também para a área da biotecnologia. E a engenharia genética, que é isso? Né? São as técnicas também de manipulação genética das células, né? Que também não deve ser confundida com a reprodução seletiva, né? Vamos para frente, porque tem muita coisa ainda para a gente trabalhar. Então, na genética, a descoberta dos gametas, né, não foi tão simples, tão fácil. Tá? Hoje houve contribuição, muita pesquisa, né? Muita descoberta, tá? Então a teoria da pré-formação, né? Foi várias teorias para poder chegar onde chegamos hoje, tá bom? Então a teoria da pré-formação, acreditava-se que os seres vivos era formado a partir somente de um gameta masculino, né? E que a fêmea servia simplesmente como uma incubadora, tá? Eu vou resumir o máximo possível, que é para não ficar muito grande o nosso vídeo, tá bom? Aí tem a teoria da epigênese, né? A teoria da epigênese, também que é chamada a teoria da pós-formação, tá? Acreditava que todos os seres vivos, né? Todos os seres vivos, ele surgiu a partir do desenvolvimento de uma célula ovo, como eu já falei para vocês, que é uma célula ovo, né? A célula ovo é a formação do gameta masculino com gameta feminino, tá? E formando uma célula ovo, gameta masculina com 23 cromossomos, gameta feminino com 23 cromossomos, formando o que? 46 cromossomos, ou seja, formando uma célula a partir do momento que essa célula ela fecunda, tá? Outra coisa, né? A teoria da pangênese e da herança ancestral. Então, você observa que uma teoria dá sequência à outra, tá? Então, aí, a partir daí, houve fatores mendelianos, né? E a teoria cromossômica da herança, tá? Que onde Mendel foi um pai da genética, né? Que depois nós vamos estudar sobre ele, né, porque ele teve a sua contribuição, um dos maiores contribuintes para a genética, né, na genética. Então, nós temos muitas coisas para falar sobre ele, tá bom? Então, vamos para frente. O material genético. O que é o material genético? O DNA também é formado por uma cadeia de nucleotídeos que possui um grupo de fosfato, uma pentose,
que é o açúcar, né? E a base nitrogenada. A pentose do DNA é chamada desoxirribonucleico, que possui um oxigênio a menos. Por que porque possui um oxigênio a menos, tá? Do que a ribose. Por esse motivo, ele é chamado de ácido desoxirribonucleico, que é o chamado DNA, né? O RNA é chamado ácido ribonucleico, tá? Porque existe a presença de um oxigênio a mais do que o ácido desoxirribonucleico, ou seja, o DNA, tá bom? Então vamos lá. Aqui nós temos o que? Um grupo de fosfatos forma os nucleotídeos, tá? Então aqui você observa na genética, para como que é feito o processo de transmissão. Nós vamos estudar o processo de transmissão de caracteres, tá? Para os descendentes, certo? Aqui nós temos fosfato, a pentosa. Por que pentosa? Penta. Vem de quê? De 5 átomos de carbono, tá? Essas aqui são as bases nitrogenadas. Mas vamos ver, depois a gente vai entender melhor. Então aqui nós temos como que acontece a formação. Aqui é como se fosse cópias, tá? Essas bases, elas funcionam como se fosse uma chave e uma chave com o cadeado, né? Então cada chave, ela tem seu cadeado certo, só abre ela, tá? E aqui nós temos, né, nas bases nitrogenadas, nós temos aqui uma trinca, 1, 2 e 3 das bases, tá? Então essas bases, cada trinca ela forma um códon, certo? Forma um códon. Esses códon, ou seja, essas bases elas vão se unirem formando cópia. Cópia de quê? Cópia de DNA. Então, guanina vai se unir com a citosina e vai formar as cópias. Adenina, timina, adenina, tá? Depois a gente vai estudar isso aqui mais detalhado, tá bom? Então, esse aqui são o nucleotídeo de RNA e o nucleotídeo de DNA. Você vê a diferença de um para o outro, né? No RNA, existe esse nucleotídeo aqui, ó, a uracila, coisa que no DNA não existe, existe a timina, tá? Aqui nós temos assim as funções do DNA. Qual é a função do DNA? Replicação do material genético, replicação de quê? Do material genético produz cópias exatas, né? Da célula mãe para a célula filha. Então, uma célula mãe, ela vai originar células filha com a mesma quantidade de cromossomos, tá bom? E a transcrição para quem? Do DNA para o RNA. Então, o DNA, ele tira cópia, tá? Cópia de si mesmo, né? Cópias idênticas. E ali ele vai fazer a transcrição do RNA, tá? Para o RNA. E outra, atua na síntese de proteína, né? Sintetiza as proteínas, controla a atividade celular, tá? Então, tem funções muito importantes, tá bom? Que também se observa, né? A transcrição do DNA para o RNA. Aqui nós temos o RNA e DNA. Uracila, né? Quando ela vai fazer a transcrição, vai ficar adenina. Guanina, citosina, uracila, adenina, timina, guanina, citosina, uracila, adenina, e assim sucessivamente podemos observar. Isso aqui é a formação de cópias, tá bom? E aqui nós temos, né? Aqui nós temos o significado de alguma das palavras abaixo que eu vou precisar para a próxima aula. É interessante que vocês já saibam isso aqui, tá bom? O significado disso aí, tenha isso no caderno. Após responder, me manda cópia, tá? Me manda cópia, me avaliar quem foi que fez, tá bom? Porque isso aí conta para vocês, a participação de vocês. E eu estou, né, no meu horário para tirar dúvidas de vocês, tá? Então entre em contato comigo, fique à vontade, tá bom? E até a próxima aula.